Boa noite a todos, meu nome é Ana Karina, eu faço parte do Centro Espírita Cearense de Jesus e hoje, se você gostou da nossa explanação, depois dê um like aqui embaixo e assim a gente pode cada vez mais estar presente nas buscas do YouTube. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as nossas publicações, os nossos vídeos e ter acesso a todo o nosso conteúdo. Convide também os amigos, a família, tá bom? Então, como todas as vezes, a gente inicia com uma prece. E eu vou pedir para todos aí nas suas casas fecharem os seus olhos, imaginar a figura doce de Jesus, que possamos nesta noite absorver o máximo possível da explanação que será realizada aqui, que possamos contar com a presença dos irmãos da espiritualidade, que tanto nos acolhem, tanto nos ajudam. Que possamos, Pai, durante essa noite, receber todos os benefícios do Mestre Maior. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muitas vezes difícil até de entender. Principalmente a palavra já é uma palavra difícil. Indulgência. Indulgência, ela está no capítulo 10, né? Do item 16 a 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É nessa parte que eu vou me basear hoje aqui que a gente vai conversar. Para a gente entender o que é indulgência, a gente tem que ter em mente 3 palavras para começar: caridade, compreensão e perdão. Essas 3 palavras têm que estar dentro da nossa mente para a gente começar a entender o que é indulgência. No dicionário, indulgência é o perdão das ofensas, é a benevolência. O que é benevolência? É a boa vontade para com alguém. E na teologia, indulgência significa perdão total ou parcial dos pecados. Bom, pra gente, indulgência é uma expressão, é um sentimento, de amor que todo mundo devia ter para com todo mundo. Que incorra em alguma falta, algum delito, algum erro, que faça alguma coisa de errado. E todos nós temos defeito. Não tem ninguém que não tenha um defeito, que não erre, que faça tudo certo, que faça tudo errado, tudo completamente certo nessa existência. Então a indulgência, ela não vê o defeito do outro. Se ela vê, ela evita falar naquilo, ela evita tocar no assunto. Ela não se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para realizar um bem, ou seja, para proporcionar alguma coisa boa, ou deixar de que aconteça algo pior. Além disso, a indulgência é uma prática de caridade. Consiste em não ver os defeitos, se não superficialmente esforçar-se por fazer que prevaleça o que nele há de bom e virtuoso, o que a gente tem de melhor, o que o outro tem de melhor, o que o outro pode nos oferecer de melhor. Mas vamos lá, né? Vocês poderiam me perguntar, tá bom, mas como nós podemos aplicar indulgência na nossa vida? Como nós podemos praticar indulgência na nossa vida? Eu digo que podemos fazer de várias maneiras e todos os dias, todos os momentos do nosso dia. Primeiro, nós podemos exercitar a indulgência através dos nossos pensamentos. Meimei, que foi um espírito que se manifestava pelo Chico, tem um texto muito bonito e que eu vou pedir permissão para ler um pedaço que fala sobre essa questão do pensamento. Todas as ocorrências começam nas fontes do pensamento. Reflete nisso. Façamos o propósito de nos fixarmos tão somente no bem. Se alguém errou, abstemos de dramatizar o episódio, mentalizando males e satélites em torno do acontecido. Seja a compaixão o início do nosso conhecimento em torno do assunto, elegendo no silêncio a prioridade da nossa atitude. Se a falta é grave, não nos desloquemos do silêncio para o comentário desaroso ou infeliz. Se já dispomos da felicidade de orar, busquemos envolver as vítimas do caso no benefício da prece e aguardemos da providência divina o socorro que lhes faça necessário. Fantasiar em decorrer do problema é criar dificuldades em nosso prejuízo, de vez que a fraqueza é inerente do nosso próprio modo de ser.
e favorecendo aberturas para o mal, estaremos ameaçados de cair nas tentações em que se arremessarem aqueles mesmos companheiros que pretendemos julgar precipitadamente. A indulgência, com o serviço fraterno em prol de quem errou, é um dos mais importantes caminhos para a sustentação da paz. Compadecemo-nos uns dos outros, solicitou-nos o Cristo. Não julgueis. Neste apelo do Divino Mestre, saibamos incluir a violência mental. Então, nesse pequeno texto aqui, muito bonito, da Meimei, a gente pode exercitar a indulgência através dos nossos pensamentos. Então, exercitar, não pensar mal, não julgar através do pensamento. Enfim, essa é uma forma que nós podemos aplicar indulgência no nosso dia a dia. Depois, nós podemos aplicar e praticar indulgência também com relação à vigilância. Todos nós temos defeitos para superar e hábitos para mudar, maus hábitos, todo mundo tem. Mas quando se trata de olhar para o próximo, do outro, parece que a gente é clarividente, enxerga tudo, vê tudo que o outro faz de errado. Mas quando fala da gente, aí a gente fica cego, não consegue ver aquilo que a gente faz de errado, as nossas imperfeições. E Mateus, no capítulo 7, no versículo de 3 a 5, tem aquela célebre frase, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal de que está em nós. A gente precisa sempre estar vigilante com relação a isso, porque geralmente a gente fica olhando para o outro e deixa de olhar aquilo que nós estamos fazendo. Uma outra forma de nós aplicarmos a indulgência no nosso dia a dia é através do julgamento. Nós julgamos o tempo todo, julgamos coisas, julgamos pessoas, julgamos fatos. Nós estamos julgando, emitindo nossa opinião todas as vezes, sempre. E Jesus tem aquela frase muito bonita dele: não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Todo mundo tem possibilidade de ser julgado um dia. Então, a indulgência pode sim ser necessária para nós mesmos. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar nem outrem aquilo do que nós nos absolvemos. Antes de acusarmos alguém de uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita para nós mesmos, Enfim, a questão do julgamento, eu acho que a gente pode melhorar muito com relação a tentar praticar indulgência com relação às questões que nós julgamos no dia a dia. E depois também a gente pode exercitar a indulgência através do perdão. A indulgência para com as faltas alheias é a perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para se recuperar, facultando sem assumir rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erram, perdoamos. Enfim, aí pesquisando sobre esse assunto, eu me deparei com uma história bem legal do Bezerra de Menezes, que ele já na época que ele já era adepto da doutrina espírita, ele já estudava sobre a doutrina espírita, ele estava na casa do político Quintino Bocaiúva, que ele também era jornalista, um republicano. Eles estavam conversando sobre espiritismo. E aí, no meio da conversa, entra um funcionário do Quintino e fala assim: doutor, o rapaz do acidente está aí com o policial. Aí o Quintino fala: pode entrar, deixa ele entrar. E quando o rapaz entra, ele está em lágrimas, ele fala assim: perdão, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, eu tenho 2 filhos para cuidar, o senhor como político pode me perdoar, me perdoa. O que tinha acontecido? O rapaz estava mexendo com uma arma de fogo e sem querer disparou um tiro
e esse tiro acidentalmente raspou. Foi de raspão, quase atingiu o Quintino, e por isso que ele estava ali pedindo perdão. E o Quintino, naquele mesmo momento, falou para o rapaz o seguinte: de modo algum, mesmo tendo sido uma imprudência, você não pode ficar ileso do erro que você cometeu. Eu não posso aceitar suas desculpas, isso foi muito grave. E aí, nisso, Bezerra de Menezes estava lá, olhando aquela conversa, estava com uma cara assim de recriminando ele, e o Quintino olha para ele e falou assim: Bezerra, eu não vou perdoar, definitivamente não vou perdoar. Aí Bezerra falou assim para ele: ah, você não perdoa. Aí ele falou: bom, eu não posso não perdoar? Por que eu não posso não perdoar, né? E Bezerra falou para ele: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Aí aquilo penetrou Quintino, ele ficou pensando. Finalmente ele falou: pode soltar o moço. Ou seja, quem não erra? Quem não está propício a passar por uma situação dessa? De um erro desse, de um acidente, de alguma coisa que pode acontecer, de um atropelamento, de você perder, ou de fazer alguma coisa errada no dia a dia que não possa passar por essa situação. Enfim, então tá aí a questão do perdão bem forte, né, que como prática da indulgência, a questão do perdão. E aí também nós podemos exercitar a indulgência como uma virtude. O que é virtude? A virtude, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades que o homem adquire e para ser uma pessoa boa. Então, as virtudes, nós vamos angariando essas virtudes, as coisas boas durante a nossa existência. E como que nós podemos exercitar a virtude da indulgência no nosso dia a dia? Gente, é mais fácil do que nós pensamos. E a gente se depara com isso todos os momentos. Primeiro, através das nossas opiniões, né? Cada um tem uma opinião. Principalmente a época política é um fuá, né? Cada um tem uma opinião disso, uma opinião daquilo, um gosta disso, um gosta daquilo, só que acaba um brigando com o outro não brigando com o outro. Não era muito mais tranquilo e mais fácil aceitar as opiniões? Cada um tem a sua. Pode ser que essa opinião mude no futuro, pode ser que coisas aconteçam, mas nós temos que aprender a respeitar a opinião. Isso já é uma prática da indulgência. Outra forma de tolerância com relação ao comportamento das pessoas. Principalmente nós ficamos assim, principalmente as mulheres sofrem um pouquinho mais com relação a isso de usar uma roupa curta, de fazer alguma coisa que as pessoas reprovam com relação ao comportamento. Os homens também, né? Mas nós recriminamos muito. Será que não seria muito mais fácil a gente aceitar o comportamento das pessoas, da forma como elas são? Isso também é uma forma de indulgência. E uma outra forma de tolerância é o direito da pessoa crer naquilo que ela quiser, né? Acreditar. Se a pessoa quer acreditar em duende, em fada, o problema é dela. Nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar naquilo que a pessoa quer acreditar, né? A gente pode até tentar buscar esclarecer, falar alguma coisa, mas não convencer a ponto de querer mudar aquilo que a pessoa acredita ser tão grande. É a mesma coisa com relação à religião. Cada um tem a sua religião, cada um tem sua crença, cada um acredita numa coisa de uma forma. E também nós podemos exercer a tolerância pautando as atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis ao modo de ser. Ou seja, quem gosta de comer carne, o vegetariano tem que respeitar, assim como aquele que não gosta de comer, que gosta de comer carne, tem que respeitar o vegetariano, o vegano, e cada um com o seu tipo de comportamento, com o seu tipo de atitude que quer para a vida. Mas tudo isso é claro, né? Nós temos que sempre ter a tolerância, desde que essa opinião, comportamento, o direito de acreditar naquilo que a gente quer, enfim, não prejudique a outra pessoa,
não fira o sentimento da outra pessoa, né? E não atente contra as regras da dignidade humana. Então a gente pode exercer mais a tolerância com relação a tudo. Hoje nós temos, a pessoa comete algum pequeno deslize, a gente já taxa ela de tal coisa, tal coisa, tal coisa, e às vezes a pessoa nem é aquilo, às vezes foi um deslize, um erro, né? Então compreender a indulgência é um exercício diário, é promover a nossa própria reforma íntima. Todos os dias a gente tem possibilidade de exercitar a indulgência. Mas como seria então o mundo ideal, né? Como seria o mundo ideal se nós todos tivéssemos a indulgência fortemente dentro da gente, se a gente exercitasse a indulgência? No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala que a indulgência promove o sentimento de humanidade. E todo mundo tem isso dentro de si. Uns vão despertar antes, os outros vão despertar depois, mas é o senso do coletivo, de ter paciência com todos, de entender a todos, de sermos indulgentes para com o todo. E quando nós alcançamos a indulgência, né, nós conseguimos praticá-la, nós promovemos o nosso crescimento espiritual. Aí nós somos mais calmos, fraternos, gentis. A indulgência vem generosa, não guarda qualquer ressentimento, esquece as ofensas a benefício do próprio agressor. Ela é pacífica, auxilia o crescimento do espírito, abre a simpatia naquele que proporciona a indulgência, conquista a virtude do sentimento que revela sabedoria e razão. Nosso maior exemplo de tudo isso, Jesus, que mesmo sendo agredido pelo povo, os fariseus confabulando contra ele, a questão do Pôncio Pilatos recriminando, ele foi indulgente com todo mundo, a covardia dos apóstolos, né, a questão, enfim, ele perdoa todo mundo, ele jamais ele foi contra ninguém, ele aceitou tudo aquilo. Isso foi a maior prova e exemplo de indulgência que a gente pode ter. E aí eu li um texto muito bonito do Emmanuel que chama Raio de Sol. Eu vou ler um pequeno trecho. Ele fala assim: se desejar aprender a lição da indulgência, observa o raio de sol. Cristo é o sol de nossas vidas e se vê para as sendas que te cercam um raio de sol infatigável no bem, espalhando em tua passagem o júbilo da esperança renascente, o dom imperecível da luz e a graça do perdão. Muito lindo, né? E finalmente, né, quando nós alcançamos a indulgência, nós promovemos a evolução do nosso planeta, a nossa evolução, a evolução de todos, porque nós vamos ver o bem, enxergar o bem em tudo e em todos, mesmo com as faltas, com as coisas erradas que aconteçam, nós sempre vamos buscar o melhor. E aí nós podemos citar vários exemplos de como a gente pode fazer esse exercício. Por exemplo, o lavrador, quando ele vê a terra seca, ele vai se vingar como? Adubando a terra, molhando, para que ela dê frutos. E Jesus mostrou que o mundo, o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor, que regenera sem fazer alarde, sem ficar fazendo grandes coisas, né? E aí a gente pode retribuir todas as inquietações dos carrascos com a generosidade, com o silêncio, a resposta à violência com o perdão, com a prática do perdão, enfim, né? Aí, diante de tudo isso desse apanhado de coisas que a gente viu aqui, eu vou deixar algumas perguntas que a gente pode refletir para a nossa vida. Que benefício nós estamos proporcionando ao próximo com o exercício da indulgência? Que benefícios nós estamos proporcionando a si mesmo? E que benefícios a indulgência está nos proporcionando? São questões que nós podemos nos analisar todos os dias,
depois de uma oração, depois de uma prece, de uma meditação, que são questões que nos ajudam a ser pessoas melhores. E agora eu vou pedir licença, mais uma vez, para ler uma passagem desse livro, foi psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel. Indulgência é a lição. É um livro muito bacana, é todo sobre indulgência, mas eu vou ler o primeiro capítulo, que é bem curtinho, é um livro muito legal de ler. Eu vou ler aqui para vocês. Concedeu-te o Senhor, o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, a maneira de luz que te guarda hoje e sempre. Com essas palavras, a gente pode ver como nós podemos ser agradecidos por tudo que nós temos e como nós podemos sim, efetivamente praticar a indulgência. Todos os dias é um exercício. Então agora, mais uma vez, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, que nós possamos, através dessa prece, rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie no nosso dia a dia, para que possamos sim, a cada dia, alcançar um pouquinho mais dessa virtude da indulgência, para com nós mesmos, para com o outro, para com a nossa família, para com as pessoas que estão ainda no caminho, buscando o bem, buscando serem pessoas melhores. E para aqueles, Pai, que ainda caminham, engatinham, que nós possamos ter paciência e indulgência para com todos. Que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos lares e que na próxima semana possamos sim estar aqui novamente juntos. Que assim seja. Bom, vou aproveitar o momento para dizer que o Ceareiro de Jesus está em festa. Nós vamos comemorar 30 anos de existência. E diante de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, dessas questões da pandemia, do isolamento social, a casa decidiu fazer um ano de comemorações. E neste sábado, dia 23, nós vamos comemorar com um drive-thru solidário, com todas as recomendações, com todas as cautelas de máscara. E esse drive-thru solidário vai arrecadar materiais escolares para as crianças, que nós vamos doar para vários lugares, né? E que a gente conta com todos, que vocês possam participar desse drive-thru, vai ser das 3 às 5. Nós vamos cantar um parabéns aqui, vamos dar um pedaço de bolo para todas as pessoas que passarem e nós vamos ter uma lembrancinha também. Então, queria convidar a todos. Obrigado a todos, que todos tenham uma ótima semana, uma noite maravilhosa, que nós possamos a cada dia ser mais indulgentes, que nós possamos continuar nos prevenindo usando álcool gel, lavando as mãos constantemente, utilizando a máscara quando nós estivermos em público, né, com as pessoas, e também mantendo os pensamentos positivos. Um grande abraço a todos, espero nos vermos em breve.